Olá pessoal, novamente eu, Fábio Cabar. Vamos conversar com vocês a respeito de um tema muito importante que vocês podem enfrentar na avaliação da vitalidade fetal, que é justamente o tema de avaliação intraparto da vitalidade fetal. Nós conversamos na outra oportunidade a respeito de assuntos relacionados à avaliação anteparto da vitalidade fetal. Quando se fala de cardiotóxico anteparto, quando se fala de perfil biofísico, quando se fala de Doppler, estamos falando sempre de situações em que a avaliação ocorre antes do trabalho de parto. O que falaremos a partir de agora é de uma avaliação intraparto da vitalidade fetal, muito importante para que consigamos um desenvolvimento do trabalho de parto com segurança, podendo garantir, então, a oxigenação adequada para o feto no momento do trabalho de parto e do parto. Bom, o CREMESP diz assim, analise os exames apresentados a seguir. Então, nós temos a cardiotóxico número 1, temos a cardiotóxico número 2, temos a cardiotóxico número 3 e a cardiotóxico número 4. Ele diz que os traçados que apresentam sinais de gravidade à cardiotocografia intraparto são 2 e 4, 3 e 4, 1 e 3, 1 e 4 e 2 e 3. Bom, a etiopatogenia do sofrimento fetal intraparto, nós já conversamos em outras oportunidades, que é um sofrimento fetal chamado agudo, tá? E você pode ter, frequentemente, uma insuficiência útero-placentária aguda, causada por uma hiperatividade uterina, por uma hipotensão materna ou por uma própria insuficiência placentária. Essas três situações vão levar a uma diminuição do fluxo sanguíneo no espaço interviloso, que é onde ocorrem as trocas materno-fetais, e dessa forma vai levar a trocas materno-fetais insuficientes diminuídas, tá bom? O sofrimento fetal intraparto, ele pode acontecer pela compressão do cordão umbilical. Então essa compressão pode se dar por meio de circulares, de prolapsos, de procidências ou de nós. Todas situações que durante o trabalho de parto pode levar a uma compressão desse cordão umbilical e uma vez comprimidos, diminuem a troca materno-fetal, levando a um quadro de sofrimento fetal agudo. Bom, o quadro clínico do sofrimento fetal agudo tende a ser, como sinais precoces, a elevação da frequência cardíaca fetal, o aumento da pressão arterial e o aumento da variabilidade da frequência cardíaca fetal. Fenômenos esses que nós já estudamos na aula onde falamos da definição do sofrimento fetal. Lembra que você tem o aumento da frequência, aumento da pressão, aumento da variabilidade por aquele mecanismo que eu mostrei na lousa, onde você vai ter aquela variabilidade extremamente oscilante, tá? Você também tem uma vasoconstrição do trato gastrointestinal, podendo levar à estimulação do parasimpático, a aumento da motilidade e à eliminação de mecônio. Também falei para vocês na aula anterior que o mecônio pode ser um sinal de sofrimento fetal, tá bom? No sistema nervoso central, com o passar do tempo, com o avançar, né, do sofrimento fetal, o que você pode observar num segundo momento é a redução na variabilidade da frequência cardíaca, o desaparecimento das acelerações transitórias e desacelerações da frequência cardíaca fetal. Então, cuidado para não confundir. O primeiro sinal de variabilidade que acontece é o aumento na variabilidade. Se o sofrimento permanece, se estabelece, se agrava, o que você tem na sequência é uma diminuição da variabilidade. Tá? Por isso que quando nós estudamos parâmetros de normalidade, eu disse que o normal era de 6 a 25. Lembra daquilo? Quando acima de 25, quando aumentada, está anormal. Quando abaixo de 6, quando 5 ou menos, por intervalo de tempo maior do que o sono fetal, pode também ser sinal de sofrimento fetal. Tá? Do ponto de vista cardíaco, pode levar a desacelerações prolongadas, a bradicardia fetal e a alterações do ecocardiograma fetal. Tudo isso por conta de distúrbios da função miocárdica do feto. Bom, esse diagnóstico, ele pode ser feito de que maneira? Então, podemos fazer diagnósticos de algumas formas. Primeiro, pesquisar o mecônio no líquido amniótico.
Segundo, ausculta intermitente do batimento cardíaco fetal. Terceiro, cardiotocografia, eletrocardiografia, pH-metria de sangue, oximetria de pulso fetal e dosagem do lactato. São todos os métodos que, teoricamente, podem ser utilizados para avaliação de bem-estar fetal no período intraparto. Tá? Bom, a pesquisa de mecônio no líquido amniótico. Nós já falamos que o mecônio, uma vez no líquido amniótico, pode ser sinal de sofrimento fetal. Por que pode ser e não é com certeza? Pelo seguinte, quando nós vamos estudar, então eu já disse a vocês que a estimulação parasimpática leva a um aumento do peristaltismo intestinal e a liberação do mecônio. Então ficou claro que existe uma ligação entre o sistema nervoso parasimpático e a eliminação de mecônio. Uma das maneiras de você incentivar, de você estimular o sistema nervoso parasimpático é submeter o tecido à hipóxia. Submetendo esse tecido à hipóxia, você pode levar a um estímulo do sistema nervoso parasimpático. Entretanto, fisiologicamente, acontece o seguinte. Quando eu desenho sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático, eu vou ter uma curva mais ou menos assim. Sendo que o preto é o simpático e o azul é o parasimpático. O que nós podemos observar nestas curvas? Qual que é o primeiro sistema nervoso autônomo que se desenvolve? O simpático ou o parasimpático? É o simpático. O desenvolvimento do sistema nervoso simpático, ele é precoce. Ele é precoce. E o mais importante, ele permanece como sendo o preponderante, como sendo o principal, até o fim da gestação. Momento no qual, a partir do final da gestação, que o sistema nervoso parasimpático se desenvolve a tal ponto de sobrepujar o sistema nervoso simpático. Então, em um momento da gestação, você vai ter uma preponderância do tônus parasimpático em detrimento do simpático. Em que momento da gestação você tem esta inversão? O parasimpático passa a ser predominante com relação ao simpático. Que momento é esse? 40 semanas. Então, gente, com 40 semanas de gestação, você observa que ocorre uma inversão na preponderância do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso simpático, que durante toda a gravidez foi preponderante, portanto, há uma preponderância do sistema simpático com relação ao parasimpático, a partir da 40ª semana, isso se inverte. E a partir do momento que eu tenho uma preponderância do sistema nervoso parasimpático, o que pode ocorrer? A eliminação de mecônio. Tá? Então, de 40 semanas em diante, pode ocorrer a liberação de mecônio, não por causa do sofrimento fetal. Não por causa de uma hipoxigenação, mas simplesmente porque a partir de 40 semanas, você tem essa preponderância parasimpática. E preponderando o parasimpático, você pode ter aumento do peristaltismo intestinal e liberação de mecônio. Daí toda a preocupação que nós temos de fazer a amnioscopia, de cuidar o bem-estar fetal a partir da 40ª semana. Tá? Como é que eu pesquiso o mecônio? De duas formas. Ou eu utilizo um amnioscópio, né? Então eu vou utilizar um amnioscópio, eu pego esse amnioscópio, coloco dentro do útero, né, da cervix uterina, e olho esse líquido, para ver se é um líquido de cor esverdeada ou de cor clara. Como tudo na vida, se for verde ou esverdeado, não presta,
tá certo? Daí eu vou ter a suspeita de ter havido sofrimento fetal, ou, mesmo que não há sofrimento fetal, a simples presença de mecônio no líquido amniótico aumenta a morbidade neonatal. Você pode ter síndrome de aspiração meconial, você pode ter pneumonite química pelo mecônio, você pode ter uma série de complicações por conta do mecônio. Tá? Então, a amnioscopia pode te levar a esse diagnóstico. Ou então, se você fica na dúvida, você faz a amnioscopia, fica na dúvida, você não tem certeza que é mecônio, você pode fazer uma amniotomia. Você rompe a membrana amniótica, de tal forma a enxergar o líquido que está escoando. Se você observa que é um líquido esverdeado, se você observa que é um líquido meconial, você vai dar o diagnóstico de mecônio no líquido amniótico. Tá bom? A ausculta intermitente dos batimentos cardíacos fetais. Pode ser feito? Pode ser feito em gestações de baixo risco. Como que é feita a ausculta intermitente dos batimentos cardíacos? Então, é uma técnica que leva a ausculta dos batimentos cardíacos por 60 segundos durante e após a contração. Então, você tem lá o aparelho, pode ser o sonar, pode ser o estetoscópio de Pinar, e você vai auscultar os batimentos por 60 segundos. Tá? Na fase de latência, vocês sabem o que é, aquele que vai até 3 centímetros de dilatação, o recomendável é uma vez a cada 30 minutos. Na fase ativa, é uma vez a cada 15 minutos. E no segundo estágio, ou período expulsivo, o ideal é uma vez a cada 5 minutos. Para que você tenha bem feita esta técnica, recomenda-se uma enfermeira ou um médico por paciente. Imagina você que trabalha numa maternidade bastante movimentada, que faz em média 20 partos ao dia, que tem 3, 4, 5 parturientes no pré-parto, você vai imaginar se vai ter 5 ou 6 enfermeiras ou médicos para cada uma cuidar de uma gestante. Isso não acontece. Tá? Por isso que muitas vezes você acaba não valorizando a ausculta intermitente, não porque ela não funciona, porque funciona, mas porque você não tem pessoal suficiente, né, treinado para realizar esse tipo de técnica. Tá bom? Como é que você interpreta a ausculta intermitente? Então, para gestantes, claro, de baixo risco, a ausculta é considerada normal quando a frequência cardíaca fetal estiver entre 110 e 160 e não houver flutuações da frequência cardíaca fetal. Você vai considerar um feto suspeito quando a frequência cardíaca fetal estiver abaixo de 110 ou acima de 160, quando houver queda na frequência cardíaca fetal após as contrações ou alguma irregularidade no ritmo cardíaco. Aí você vai considerar que o feto é suspeito. Tá bom? A cardiotocografia. A cardiotocografia pode ser feita por 2 métodos. O método mais utilizado, que é a técnica externa, e o método menos utilizado, que é a técnica interna. A técnica interna, ela é utilizada basicamente em métodos de pesquisa. Hoje em dia, quase que não se utiliza mais assistencialmente a cardiotoco por técnica interna. A técnica interna, você precisa, entre outras necessidades, que o colo do útero esteja dilatado e que a bolsa esteja rota. Porque você vai colocar os transdutores, tanto de pressão quanto de atividade cardíaca, dentro do útero. Por isso que é chamada técnica interna. Tá? Como vantagem da técnica interna, nós sabemos que o registro da pressão intraminiótica e o registro do batimento cardíaco fetal é muito mais fidedigno. Estes registros são muito mais fidedignos do que o da técnica externa. Tá? Técnica externa, dependendo do panículo adiposo, dependendo da posição da paciente, dependendo de como ela estiver, o registro das contrações, por exemplo, não é um registro adequado. O registro do batimento cardíaco, muitas vezes se perde. Se ela vira de um lado, se ela vira do outro, acaba perdendo o registro do batimento cardíaco. Na técnica interna, isso não acontece. Tá? Mas quais são as desvantagens da técnica interna? Primeiro, essa que eu já disse para vocês, que tem que estar com o colo dilatado e a bolsa rota. Antes disso acontecer, não é possível fazer o teste.
Segundo, você está invadindo a câmara amniótica. Você está colocando um corpo estranho dentro da câmara amniótica. Então, isso tem o maior risco de infecção. Afinal de contas, você está introduzindo dentro do útero um material que, por mais antisséptico que pode ser, ele não é absolutamente asséptico. Então, você pode ter um risco de infecção. E por último, gente, se vocês conseguem ver aqui na figura, ó, se vocês conseguirem enxergar aqui na figura, tá? O transdutor de toco, ele é acoplado diretamente, ele é preso na cabeça do feto. Tá? Então, o mecanismo é como se fosse um parafusinho, tá? Uma molinha, um parafuso mesmo, como se fosse uma molinha aqui assim, uma pontinha, tá? E o que você faz é ir lá e prender isso no couro cabeludo do feto. Então fica lá um brinco na cabeça do feto, fica preso o negócio no couro cabeludo. Tá? E vocês poderiam ver a cara das meninas aqui na frente de nojo misturado com medo, com repulsa. Mas é isso. Tá? Então, claro que, primeiro que você está tendo uma técnica invasiva. Segundo, que você vai dizer para a mãe, olha, eu vou colocar aqui um penduricalho na cabeça do seu filho. Terceiro, só pode ser polocefálico, né? Ninguém vai aprender isso na nádega do pobre do feto. Né? Então, assim, a despeito de algumas vantagens, existem muitas outras desvantagens, de tal maneira que falo para vocês que é uma técnica, hoje em dia, restrita a protocolos de pesquisa. Tá? Onde é importante você ter algumas informações fidedignas, a mãe assina termo de consentimento, esse termo de consentimento e esse projeto de pesquisa são aprovados por um comitê de ética, né? Mas no dia a dia, na assistência obstétrica, o que nós utilizamos é a técnica externa. Bom, nós classificamos a cardiotoco na intraparto em 3 categorias. Categoria 1, que é normal, categoria 2, que é indeterminado ou suspeito, e categoria 3, que é anormal, que é alterado, tá bom? O que é a categoria 1? A categoria 1 é a frequência cardíaca basal entre 110 e 160. Ainda faz parte da categoria 1, uma variabilidade moderada, de 6 a 25. Ausência de desacelerações tardias ou variáveis. As precoces ou os DIP-1s, que são as desacelerações precoces, podem estar presentes ou não. Não importa. É normal ter DIP-1 durante o trabalho de parto? É normal. Então isso não compromete o seu resultado. Tá? E as acelerações podem estar presentes ou não. Tudo bem? Então, este traçado é um traçado considerado categoria 1. É um traçado normal. Eu tenho traçado considerado categoria 2, ou indeterminado. Como que é este traçado categoria 2? Ele pode expressar taquicardia ou bradicardia não acompanhada de ausência de variabilidade. Porque se estiver acompanhado de ausência de variabilidade, vai ser categoria 3. Tudo bem? Então, se tem variabilidade, mas junto com a variabilidade tem taquicardia ou bradicardia, é indeterminado. Você não sabe o que está acontecendo. Tem que ficar de olho. A variabilidade, ela pode ser mínima, então até 5. Ela pode ser ausente, desde que não tenha desacelerações, ou ela pode ser aumentada, acima de 25. Se acontecer qualquer um desses 3 critérios, nós chamamos feto de categoria 2, indeterminado. Não tem alterações na aceleração após estimulação fetal. Então lembra que eu falei que você estimula o feto? Você faz barulho na cabeça do feto, você mobiliza o polo cefálico, ele tem que ter uma modificação na frequência cardíaca. Quando não ocorre essa alteração, você vai chamar que é a classificação 2, no intraparto, tá? Que é indeterminado. As desacelerações, variáveis recorrentes, então o DIP umbilical recorrente, mas não pode ter ausência de variabilidade.
Se tiver ausência de variabilidade, é classificação 3 e não 2. Tá? Prolongada. Então, maior do que 2 minutos, mas menor que 10. Também é categoria 2. Tá? Tardias recorrentes. Então, quando você tem DIP 2 recorrente, uma depois da outra, mas a variabilidade se mantém. A variabilidade está moderada. Se tem DIP 2 e a variabilidade está diminuída, é categoria 3. Tudo bem? Variáveis com retorno lento, com linha de base ou aceleração do tipo ombro, que é uma aceleração que você tem logo depois da desaceleração. E, finalmente, a categoria 3, que é o anormal, que você vai ter variabilidade ausente, acompanhada de desacelerações tardias recorrentes, desacelerações variáveis recorrentes, bradicardia ou mesmo padrão sinusoidal. Tá? Então, a questão que nós tínhamos falado, analise os exames apresentados a seguir. Pessoal, que alteração é essa? Põe aqui no quadro um close para mim, por favor. Isso. O que nós temos aqui? DIP 1. Desacelerações precoces. Isso é sinal de gravidade? Não. DIP 1 não. Tá? Pode estar presente em trabalho de parto normal. Tudo bem? Número 2. O que nós temos aqui? Uma variabilidade moderada. Olha, vai de 130 a 140. 10 batimentos por minuto. É moderado. Tem algum sinal de gravidade aqui? Alguma desaceleração? Tem alguma queda na linha de base? Variabilidade ausente? Então, a princípio, é uma variabilidade normal, sem acelerações ou desacelerações. Olha aqui de baixo. O que nós temos aqui embaixo? Temos uma frequência cardíaca, olha, que chega até 60. Então, aqui nós temos uma desaceleração, uma bradicardia com uma desaceleração prolongada. E nós temos, finalmente, temos aqui a contração, temos aqui, olha, uma desaceleração bem suave, mas o ápice da aceleração não coincide com o nadir, aliás, o ápice da contração não coincide com o nadir da desaceleração. Portanto, o número 4 corresponde a um DIP 2, uma desaceleração tardia. Daí ele te pergunta, os traçados que apresentam sinais de gravidade a cardiotoco são 2, não é. 1, não é. 1, não é. 2, não é. Qual que sobra? As duas últimas, 3 e 4. Aquela bradicardia, aquela desaceleração prolongada e o DIP 2. Foram os últimos dois que nós falamos, a alternativa B de Brasil. Ok? Uma parturiente com gestação a termo e diagnóstico de crescimento intrauterino restrito assimétrico, com circunferência abdominal abaixo do percentil 3 e aumento da resistência na artéria umbilical à dopplerfluxometria, entrou em trabalho de parto induzido com ocitocina. Já na fase ativa, com 8 centímetros de dilatação, a linha de base da cardiotoco estava em 115, com quedas de 20 batimentos abaixo dessa linha. O nadir das quedas coincidia com o ápice das contrações. E variabilidade batida a batida entre 11 e 25, com acelerações transitórias da frequência cardíaca. Os achados cardiotocográficos podem ser classificados como categoria 1, não sendo necessária qualquer intervenção. Categoria 2, devendo-se realizar a amniotomia para analisar a cor do líquido amniótico. Categoria 2, devendo-se realizar perfil biofísico fetal complementar. Categoria 2, devendo-se suspender a ocitocina e observar a evolução. Categoria 3, devendo-se interromper a gestação pela via mais rápida. Vamos olhar aqui alguns exemplos. Então, o modelo 1, categoria 1, que é o modelo fisiológico. A linha de base deve estar entre 110 a 160. Vejam vocês, olha, 110 a 160 está absolutamente dentro dessa linha de base. A variabilidade entre 6 e 25. Veja que a variabilidade, isso não é variabilidade, isso é outra coisa. Como é que chama isso aqui?
Aceleração transitória. Variabilidade é esse pequenininho aqui, ó. Está entre 6 e 25. Está normal. Ausência de desacelerações e presença de acelerações transitórias, que nem é critério para a categoria 1, mas aí está presente, mostrando que é um feto absolutamente normal. Categoria 1. Se tivesse DIP 1, seria anormal? Não. Se não tivesse acelerações transitórias, seria normal? Também não. Tudo bem? Então, desacelerações precoces. Vejam vocês. Contração, desaceleração. Contração, desaceleração. Aqui, 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 este. Então, para cada contração, corresponde uma desaceleração. Se você prestar atenção, eles coincidem, ó. Ápice de um, nadir do outro. Ápice de um, nadir do outro. E assim por diante. Isso aqui é chamado DIP 1. Isso aqui é uma categoria 1. É um feto normal. Tá bom? Olha nesse caso, o que nós temos? Nós temos uma taquicardia. A frequência cardíaca aqui, olha, está em 190. Nós temos isso aqui. Como é que chama isso aqui? Desaceleração umbilical, DIP umbilical ou desaceleração variável. E a variabilidade ainda está entre 6 e 25. Então, isso aqui é um traçado categoria 2. Ok? DIPs umbilicais, olha lá, ó, forma de V, em forma de U, em forma de W, DIPs umbilicais. DIPs umbilicais. Tudo bem? Redução da variabilidade. Isso aqui é uma variabilidade diminuída, abaixo de 5. Tá? Abaixo de 5. Variabilidade diminuída. Uma série de contrações, não tem desaceleração, não tem aceleração transitória, mas tem uma variabilidade diminuída. Não é bradicardia, não é taquicardia, é uma redução da variabilidade. Categoria 2 para 3. Olha, você tem desacelerações tardias, ó, não coincide este com este. Concorda? Você tem uma variabilidade mínima, ó, olha aqui. E outro DIP aqui, ó. Isso é categoria entre 2 para 3. Tá? Na verdade, aqui você não tem, em alguns lugares parece que a variabilidade está um pouquinho maior do que 5. Então você fica na dúvida se ela tem realmente uma classe 3 ou se é uma categoria 2 ainda. Bradicardia fetal. Pode ser como causa anóxia fetal, uso de drogas, arritmias ou mesmo constitucional. Olha aqui a bradicardia fetal, ó. Frequência de 80, de 60. Então, isso aqui é uma bradicardia fetal. Frequência abaixo de 110. E você tem uma categoria 3. Ó, desacelerações tardias. Olha a flecha mostrando que não há coincidência entre ápice e nadir. Ó, não tem. Tá? E aqui a variabilidade é praticamente uma linha. Quase não tem variabilidade aqui. Então isso aqui é uma categoria 3. Olha lá, categoria 3. Não tem variabilidade e tem desacelerações. Isso aqui nem parece desaceleração tardia. Isso aqui parece DIP umbilical. Porque, ó, cai e volta rápido. Se eu tivesse que classificar isso, eu classificaria como categoria 3, com variabilidade ausente e desacelerações do tipo umbilical profundas, chegando até 60, ó. Nem diria que são desacelerações tardias. O que fazer? Categoria 1, monitorização de acordo com a rotina. Então, feto normal. Categoria 2, que é o indeterminado, avaliação, vigilância e reavaliação.
testes auxiliares para assegurar a vitalidade. Quais são os testes auxiliares que eu faço aqui? É perfil biofísico fetal? Não. Perfil biofísico fetal é um exame que se faz no pré-parto, no anteparto, e não no intraparto. O que você pode fazer aqui é a avaliação do pH fetal. Como é que você avalia pH fetal? Você vai lá com uma fitinha, com uma lanceta, uma lancinha, você faz um scalpzinho no polo cefálico, tira uma gotinha de sangue e mede o pH. Lembra que nós falamos que na anoxia acontece o quê? Diminuição do pH? Então, é o pH que vai me dizer se o feto está anóxico ou não. Tá? E categoria 3 é um feto anormal, tem que se fazer uma avaliação imediata para ver se houve prolapso, rotura uterina, DPP ou rápida dilatação. Vai se fazer uma ressuscitação intrauterina, que é usar oxigenação, mudar o indecúbito, interromper a ocitocina, corrigir hipotensão ou tratar a taquissistolia. E se nada disso ocorrer, se nada disso for suficiente para corrigir a categoria 3, é o parto de emergência. Tá? Já caiu em prova a seguinte questão. Paciente com DIP2. Paciente com DIP2. É indicação absoluta de cesárea, sim ou não? É sofrimento fetal, não é? Nós não falamos que DIP2 é sinal patognomônico de sofrimento fetal, mas é indicação de cesárea? Não é. Você pode tentar antes fazer essas manobras de reanimação fetal. Muitas vezes, com essas manobras, dar oxigênio, mudar o decúbito, interromper a ocitocina, você consegue corrigir a alteração de oxigenação do feto. Tá bom? Então, muito cuidado para não confundir isso na prova. DIP2 é sinônimo de sofrimento fetal, mas não é sinônimo de cesárea de urgência. Ok? Então, o que eu estava falando para vocês de análise do pH fetal em microamostras de sangue, você tem a pHmetria fetal. Você vai lá no polo cefálico, faz uma incisãozinha, pega uma gotinha de sangue, essa microamostra é colocada para análise, e você tem a necessidade de repetir o exame de 15 a 30 minutos. Daí porque esse teste está em desuso, é cada vez menos utilizado. Não basta você ir lá e furar o couro cabeludo uma vez. Tem que fazer isso de 15 a 30 minutos durante o trabalho de parto. Tá bom? Então, a interpretação disso. Se o pH estiver acima de 7,25, é um pH normal. O feto está bem. Se for pré-acidótico, o pH está entre 7,20 e 7,24. O que tem que se fazer é repetir o exame em 15 minutos. Se o pH estiver abaixo de 7,20, ele está em acidose. Portanto, já tem sinais de anoxia. E se estiver abaixo de 7, é uma acidose grave. Você tem uma situação de extrema gravidade do ponto de vista de alteração do sistema nervoso central do feto e de morte fetal. Nossa intenção sempre é manter o pH acima de 7,20. 7,20. Então, a questão que dizia que uma parturiente com gestação a termo e diagnóstico de crescimento intrauterino é restrito, assimétrico, entrou em trabalho de parto induzido com ocitocina. Já na fase ativa, com 8 centímetros de dilatação, a linha de base estava em 115. Vamos escrever aqui. Quando é essa questão na prova, você escreve, não tem o desenho, para você conseguir enxergar, você escreve. Então, olha o que ele falou. A linha de base está em 115. Qual que é o normal? 110 a 160. Então, a frequência cardíaca está normal. Quedas de 20 batimentos por minuto abaixo dessa linha, o nadir coincidia com o ápice das contrações. Isso é DIP o quê? Quando coincide o nadir com o ápice da contração, isso significa DIP 1. Então tinha DIP 1. A variabilidade estava entre 11 e 25. Qual que é o normal? 6 a 25. E ainda por cima tinha acelerações transitórias presentes.
Tudo bem? Gente, essa cardiotoco, com uma frequência cardíaca basal normal, com DIP 1, com uma variabilidade normal e com acelerações transitórias, ela é classificada como categoria o quê? 1. Portanto, a resposta é categoria 1. O que precisa fazer quando a categoria é 1? Nada. Observar, sem qualquer necessidade de intervenção. Tudo bem? Pessoal, eu roubei de vocês alguns minutos da primeira e da segunda aula, na verdade 10 minutos da primeira, 8 da segunda, então compensei agora nessa aula um pouquinho mais curta. É uma aula, ou são aulas difíceis, são aulas árduas, mas eu não canso de falar que são aulas extremamente importantes para vocês que estão se preparando para as provas de residência, tá bom? Então, ocupe um tempo do seu dia, ocupe um tempo da sua semana a ler isso no seu livro de obstetrícia, a resolver as questões e as dúvidas que aparecerem, aquilo que não ficou claro, escreva para mim que eu terei o maior prazer em te responder, tá bom? A todos vocês que ficaram comigo até agora, um bom final de semana, um bom sábado e até a próxima vez. Um abraço.